sou filho de portugueses. Meu pai e minha mãe eram portugueses que vieram aqui para o Brasil. Meu pai na década de 20 e a minha mãe na década de 40. Tinha na época que na minha adolescência, por volta dos 13, 14 anos, meu pai já tinha uma empresa em Caucaia fabricava biscoito, macarrão, produtos de café, de milho, e eu sempre gostei da área de mecânica e eletricidade. E aí naquela época ele montando a empresa e ampliando, eu já ajudava, participava, criando também algumas coisas, viajando com ele para comprar equipamentos lá em São Paulo e etc. E aí, no ano de 1972, aí eu fiz o vestibular e entrei para a faculdade de Engenharia Mecânica na UFC. Pronto, aí quando comecei a faculdade, aí o pessoal lá, eu morava em Caucaia, a fábrica era lá, e o pessoal dos colégios de segundo grau, que era um colégio principal lá, fazia parte da Campanha Nacional de Educandários da Comunidade, que é o SENEC antigo, né? E aí me chamaram para ensinar física no segundo grau. E eu fiquei eu entrei em 72, de 73 até em 77 eu fiquei como professor de física e aprendi muito, ensinei muito e até hoje encontro alunos dessa época. Já porque eu era muito ligado nessa área técnica e científica. Pronto, aí quando estava no terceiro ano da faculdade, exatamente em 1974, eu tive a oportunidade de arranjar um estágio na Metaneide, que naquela época era uma empresa fundada por seu José de Paula Joca, que foi citado ali na homenagem, e ele tinha aquelas empresas Expresso de Luxo, Expresso Cearense, tinha Expresso Timbira, então era ligado ao grupo Joca, né? Paula Joca, e eles tinham muitos ônibus. E ele montou a Metaneide, na realidade, para fazer bombas, porque ele tinha comprado a patente das bombas Neide de um grupo Sabino Bandeira, quando tinha a fundição Bandeira, né? Certo? E aí estávamos lá, eu ajudando ele, começando, né, como estagiário, ligando as máquinas, e aí houve uma carência de pressas para os ônibus. E daí surgiu a ideia do tal do tambor de freio, certo? E nós começamos a trabalhar nesse processo. Mas o seu Zé Joca já tinha uma idade, talvez ele naquela época tinha a minha idade ou um pouco mais, e aí resolveu vender a empresa. E aí apareceu o grupo da Fundição Cearense, que era o Fernando Cirino, com o pai dele, o seu Célio Gugel de Castro, e o irmão dele, o Célio, né? Fernando Célio e o pai deles. Isso eles começaram em 77. Aí em 77, quando eles compraram o seu Zé Joca a gente já era muito, e recomendou para o Fernando, etc, que eu já estava desenvolvendo a tecnologia dos tambores, e o Fernando queria mesmo fazer essa produção em série, porque até então a Fundição Cearense trabalhava com peças de encomenda. E aí a gente se juntou, o grupo, né, eles me convidaram para ser sócios com eles, me abriram uma oportunidade de um percentual pequeno lá, e eu fui correndo lá no meu pai, que ele tinha condição para poder, né, e ele disse: meu filho, a hora de ajudar talvez seja agora. Mas se eu quer que eu lhe passe um pouco da minha experiência, eu digo, por favor, né? Ele disse: faça o seguinte, você não conhece, ele chamava o Fernando de seu Fernando, embora fosse bem mais velho. Você veio com o seu Fernando, está lhe conhecendo agora, e você também, conhecendo o seu Fernando. Então, se eu fosse você, ia lá falar com ele, dizer que se interessa e quer ser, mas que poderiam ficar juntos aí pelo menos um ano. E aí, se depois de um ano ele ainda lhe quiser como sócio e você ainda estiver interessado em fazer, a gente faria o acordo para fazer. E assim foi feito. O Fernando ficou, aí eu passei logo tinha me formado, fui fazer fiquei como engenheiro com eles. Exatamente, foi no 77, passou o ano de 78, em janeiro de 79, eu entrei com a participação.
E daí para frente a história já é mais conhecida de todos, né? A gente ficou com a Metanate, depois a gente comprou uma empresa chamada Móveis Otoshi, que foi no Totará, depois fizemos a Siderúrgica União no Rio Grande do Norte, uma empresa de plástico e várias empresas que o Fernando, como empreendedor que ele sempre foi, ia puxando os desafios e a gente ia acompanhando. Ele puxava e eu saía acompanhando para fazer. E até hoje, né, a gente continua trabalhando junto, é mais ou menos isso aí. A Comenda, como o nome diz, e principalmente pelo nome que ela carrega, que eu admiro muito, né, o seu Sebastião Arruda, porque claro que nós convivemos, mas ele era de uma geração mais para próximo do seu Célio Gugel, e a gente tinha como horizonte, como exemplo, né? Isso já é um peso que me orgulha muito em receber. E o outro, por se tratar de um reconhecimento dentro de um setor onde eu dediquei hoje, esse ano, fazendo 51 anos da parte da minha vida dentro desse ambiente que eu sempre fui apaixonado e sempre gostei, né? Nunca foi pesado para mim trabalhar, às vezes dia de sábado, dia de domingo, porque era prazeroso, ainda é, né? Eu acho o seguinte, tanto na parte profissional como na parte pessoal, como meu sábio pai falou, a gente precisa se conhecer. Seja para ir para uma sociedade, seja para ir para um casamento, seja para qualquer tipo de relacionamento. Então eu sempre tive isso na minha cabeça, tá certo? E aí não casei muito cedo, casei com 28 anos de idade por conta, não porque não tivesse a pessoa, porque chegamos a namorar 10 anos antes de casar, mas pela própria dinâmica da vida naquele início de se trabalhar, de fazer e pronto. E depois o que me orgulha e que me recompensa por todas essa tarefa é porque nós tivemos 2 filhos. O Vitor, que também foi chamado, que hoje continua o trabalho que eu fazia e que com a nossa negociação com o grupo estrangeiro e vamos dizer assim, o ritmo que é necessário para tocar uma empresa como a Durametal já talvez não fosse o ideal, mesmo porque os avanços são muito rápidos. Se você ver, eu me formei em 76. De 76 para cá, claro que a gente vem evoluindo. Mas à medida que ele vai, as mudanças são muito mais rápidas em comunicação e a maneira de trabalhar. Exatamente, quer dizer, a gestão de pessoas da minha geração e etc. são meio centralizadoras. Porque a gente fazia tudo, domina tudo, sabe tudo, como ainda hoje. Agora estou fazendo uma reforma lá, já estou desligado lá há uns 5 anos, e ele ligou para mim, pai, vem cá, estou fazendo um negócio no forno aqui, está dando moda. Aí eu fui lá, passei o dia lá, saí de lá novinho de novo, porque estava tudo com os engenheiros. E aí isso é o que move a gente. Primeiro, saber que o trabalho que a gente fez, não só financeiramente, mas como você falou, com prazer por CPF, não foi em vão e vai ser continuado, tá certo? E o outro, meu filho, que fica comigo e nós passamos para a parte imobiliária, né? E ele toma conta dessa parte imobiliária para mim, né? E a gente ainda continua com o Fernando nessa parte de energias renováveis, aerogeradores, parques solares, e não pretendo nem parar de trabalhar, nem de andar de bicicleta, né? A gente sabe, todo mundo acompanha, que o Brasil está numa situação com alguns problemas de polarização demais, ou é um, ou é o lado, ou é outro, com riscos de inflação, ou controla ou não controla, e outros riscos, né? Mas o Brasil é um país muito grande. Eu conheço bem Portugal, porque eu tenho um vínculo lá, estudei lá e vivo lá. É um negócio muito mais frágil, embora esteja hoje junto com a comunidade europeia, mas o Brasil é um país robusto. E eu aprendi durante toda essa minha vida que se você fizer a sua parte e não deixar se emocionar, nem se, vamos dizer assim, botar para baixo pelos riscos, tem sempre dado certo. Trabalhei em épocas em que nós enfrentamos inflação de 40% no mês, 45%. A gente pagava nossos funcionários toda semana em espécie, porque se eu deixasse para pagar na quinzena, ele recebia menos, né? Porque o dinheiro ia desvalorizando,
Trabalhamos em época que o preço, a tabela de preço do nosso produto não era na moeda real, era no índice, né? Um RV, um não sei o que já foram tantos que a gente nem lembra. Então, se a gente sobreviveu àquela época, hoje o Brasil está muito mais estável. Claro, temos problemas políticos, né? Temos problemas de insegurança jurídica, medo de até ousar um pouco mais por conta das coisas que a gente não sabe como fazer, insegurança até no que aconteceu, né? Tá entendendo? Mas isso para mim não me desmotiva, nem nunca vai deixar, nem eu nunca vou ter, voltar a dizer, não, rapaz, eu sou português, ou que eu tenho as duas nacionalidades, vou lá para Portugal, vou deixar, jamais. Exatamente, eu nasci aqui, meus filhos são daqui e eu vou continuar. E meu pai é português, minha mãe, mas estão enterrados aqui também.